Olá! Eu sou o Enxadrezando. Nessa série, nós do Enxadrezando estamos apresentando alguns vídeos sobre os cálculos no xadrez, e de como resolver os exercícios de forma prática. Mas esse vídeo vai ser um pouco diferente dos anteriores. Enquanto os outros mostram um passo a passo sobre como calcular, analisar a segurança do rei, cheques, lances forçados, ameaças e etc., nesse vídeo, nós vamos nos ater aos temas envolvidos em cada exercício. Importante dizer que as duas formas estão corretas, e elas devem estar em consideração na hora de calcular. Mesmo quando você perceber algum tema que te dará alguma vantagem na partida, os cálculos e as dicas dos vídeos anteriores não podem ser desconsiderados. Exercício 1. Nesse exercício, as peças pretas jogam o bispo em F5, ameaçando o cheque-mate. Porém, nessa posição, há um tema muito comum e muito conhecido no mundo do xadrez. O tema do ataque descoberto. Repare que o bispo de casas brancas está entre as duas damas. Repare também que o bispo está alinhado para dar o cheque no rei do adversário. Sem muito que calcular, só com o reconhecimento da posição e do tema do exercício, nós vamos jogar bispo em F7 dando o cheque, e vamos capturar a dama do oponente na sequência. Antes de continuarmos, precisamos saber o que vocês estão achando da forma que apresentamos o nosso conteúdo, para podermos melhorar cada vez mais a didática de nosso material. Exercício 2. A estrutura de peões está mais ou menos igual para os dois lados. A única diferença é que as peças pretas têm peões dobrados nas colunas D e na coluna G. O bispo das peças brancas está melhor posicionado que o bispo das pretas. A dama das pretas está quase sem casas. As pretas resolvem melhorar a posição do bispo de casas escuras. A estrutura de peões está ok. O nosso rei está protegido e sem ameaças imediatas. Vamos analisar os cheques. Bispo F7, protegido pela dama e atacando a dama do oponente. Dama em F7 com a mesma ideia. E torre em H8. Com certeza nós temos 3 bons lances candidatos, mas devemos coordenar o ataque para potencializar a nossa vantagem. Nesse exercício, nós vamos utilizar 2 temas muito importantes no xadrez. O primeiro deles vai ser o lance forçado. E o segundo vai ser o tema do desvio. Perceba que 2 de suas peças está apontando para a casa de F7 dando cheque. Vamos pensar primeiro em torre em F8. O oponente vai estar em cheque, mas você não tem uma continuação depois que o rei capturar a tua torre. Voltamos para o bispo e para a dama. Dama em F7, cheque. Dama captura dama. Até aqui, os lances foram forçados. Mas agora vamos usar do tema do desvio. Nessa etapa, podemos jogar a torre em H8, ganhando a dama na sequência. Nessa variante, sobraria um bispo no final, porém, as peças brancas trocariam uma dama e uma torre por um peão e uma dama, e essa troca definitivamente não é boa. Mas há uma forma das brancas ficarem na vantagem no final da sequência. Vamos iniciar com a entrada do bispo em F7, cheque. Esse lance não é necessariamente forçado, pois as peças pretas têm a opção de jogar o rei em F8, mas essa jogada é ruim, pois vamos capturar a dama mais facilmente. Então a dama vai capturar o bispo. Agora vamos desviar o rei para longe da dama do adversário. E vamos capturar a dama conseguindo uma grande vantagem material. No final da variante, a dama acaba atacando a torre e o bispo e vai lance a lance, capturando as peças pretas. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exercício 3. As brancas estão com um ataque feroz ao rei preto. E jogam a dama em D5 dando cheque. As pretas têm 3 opções para se defender do cheque. Rei em F8. Torre em F7. E cavalo captura dama. Rei em F8 é muito ruim, pois torre em H8 tem que ser protegido pelo cavalo, e o cheque-mate vem na sequência. Torre em F7 tem bispo por torre. Dama por torre. E dama por dama cheque-mate. Ou então, rei em F8. Torre em H8. Cavalo em G8. E torre por G8, cheque-mate. A melhor opção para se livrar do cheque-mate é capturar a dama com o cavalo. Caso bispo em F7. Se rei em F8, torre em H8, cheque-mate. Então a melhor opção é capturar o bispo com a torre, perdendo material e evitando o mate. Caso bispo em H7. Se rei em H8, o bispo vai sair da frente da torre dando cheque, e vai capturar a torre. Então, nesse caso, rei em F8 é a melhor opção. Esse exercício trabalhou um tema que deve ser evitado pelo jogador das pretas. Temos várias playlists em nosso canal que busca levar o conhecimento sobre xadrez, e expandir cada vez mais os nossos conhecimentos sobre o jogo. Exercício 4. As brancas têm 3 ilhas de peões.
O rei das brancas está seguro, mas a dama preta próxima ao rei pode ser um problema para as brancas. A dama das brancas também exerce uma pressão no rei do adversário. A torre e a dama das pretas estão alinhadas na coluna. E a torre e a dama das brancas estão alinhadas na diagonal. As pretas buscam atacar a dama e a torre. Mas aqui há um golpe muito eficiente para as brancas ganhar a dama. Vamos aos detalhes. Como dito, a dama e a torre das pretas estão alinhadas, e agora, as damas estão se atacando. A torre dá a proteção para a dama, mas, perceba que, se a torre der o cheque, a proteção da dama é desviada e a capturamos na próxima jogada. Exercício 5. Nesse último exercício deste vídeo, nós vamos mostrar mais 2 artifícios do xadrez. Vamos para o passo a passo. As pretas avançam o peão atacando a torre. Vamos chamar a atenção para alguns detalhes na posição. Perceba que o cavalo pode atacar a torre em 2 possíveis posições, mas nenhuma delas é boa no momento. Agora imagine se o rei do adversário estiver no lugar do cavalo. Isso seria um cheque duplo, e você ganharia uma torre. Veja que se você capturar o cavalo do oponente, o rei estará exatamente na casa em que desejamos que ele estivesse. E como resultado da nossa análise, ganhamos um cavalo e uma torre, em troca de uma torre. Agora é só atrair o rei do adversário para esse peão, eliminar, ou anular o avanço do peão central, capturar esses peões com o rei, e promover um dos 2 peões. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.